primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta terça-feira o chamado Núcleo 3 da trama golpista. Os réus desse grupo, conhecido como Kits Pretos, foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por 5 crimes: golpe de Estado, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e ameaça ao patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado. Todos os crimes que o Núcleo 1 e o Núcleo 4, que já foram condenados, também estão respondendo a esses 5 crimes. Além dos Kits Pretos, há um policial federal no banco dos réus. Esse grupo é acusado de participar de ações como monitoramento e planejamento de ataques contra autoridades. Esse é o núcleo que, segundo narra a denúncia, teria elaborado o plano intitulado Punhal Verde-Amarelo. O documento previa o assassinato do presidente Lula, do vice dele, Geraldo Alckmin, e do ministro Alexandre de Moraes. A data do julgamento foi definida pelo presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino, após pedido do relator das ações relacionadas à tentativa de golpe, o ministro Alexandre de Moraes. As sessões extraordinárias vão até o dia 19 de novembro, podendo acabar antes. Na acusação, a PGR pediu a condenação de quase todos os réus. O único a quem o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, concedeu o tratamento distinto foi o tenente-coronel do Exército, o Ronald Ferreira de Araújo Júnior, que, segundo o Gonet, embora o militar tenha sido denunciado pelos mesmos crimes que pesaram contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, a acusação final defende que ele seja enquadrado apenas pelo delito de incitação ao crime. Depois, com o levantamento das provas, o Paulo Gonet direcionou para apenas esse crime. O militar admitiu ter participado da elaboração e da divulgação da chamada Carta do Golpe, usada para tentar convencer a população e as Forças Armadas a apoiarem uma tentativa de ruptura institucional. Para a PGR, entretanto, a conduta do tenente-coronel não se equipara à dos demais réus. E por essa razão desclassificou a imputação inicial dos 5 crimes, deixando-o responder apenas por incitação ao crime, a esse, portanto, que tem essa diferença. Todos os outros, esse que é um policial, todos os outros que fazem parte das forças especiais do Exército, portanto, vão ser julgados a partir de hoje, podendo se estender até dia 19 de novembro, mas eu lembro que no caso do Núcleo 4, por exemplo, o julgamento foi menor, né? Não ocupou os 4 dias. Diferentemente do julgamento do Núcleo 1, que ocupou todos os dias de julgamento, terminou um pouquinho mais cedo, lá na sexta-feira, mas teve toda a definição durante os 4 dias. E o Núcleo 4, portanto, o Núcleo 3, portanto, começa a ser julgado hoje, com essa expectativa aí de término até o dia 19. Além disso, eu lembro que até o dia 14, até a sexta-feira, nada acontece com o Núcleo 1, que é o mais avançado, que é o que pertence ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque na semana passada, no finalzinho da semana passada, no dia 7, foi também uma sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes e os outros ministros da primeira turma votaram os primeiros recursos das defesas de todos esses condenados no Núcleo 1, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Apenas o Mauro Cid, que recebeu a pena menor de delator, de 2 anos de prisão em regime aberto. É o único que teve essa pena bem pequena. Todos os outros pediram recursos, entraram com recursos para modificar suas penas, as condenações. E aí os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal avaliaram isso lá na sexta-feira e decidiram por manter as condenações do jeito que estão. Só que eles têm até a próxima sexta-feira, dia 14, para registrar todos esses votos, aliás, para poder modificar esses votos, atualizar algum ponto. Enquanto esse rito jurídico não acontece, nada pode acontecer em relação ao cumprimento dessas penas. Na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes vai, portanto, encerrar essa fase do processo e entender trânsito em julgado ou não, ou deixar ainda em aberto para novos recursos, se as defesas quiserem assim fazer. Se as defesas pedirem novos recursos, ainda tem um prazo para, de novo, os ministros julgarem esses novos recursos. Se não, se o ministro Alexandre de Moraes definiu o trânsito em julgado, isso significa que as penas podem começar a ser cumpridas
a partir de sexta-feira. Então, a partir de 14 de novembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros condenados, tirando o Mauro Cid, que foram condenados a regime fechado, o ex-presidente Jair Bolsonaro em 27 anos e 3 meses de prisão, vão começar a cumprir as suas penas caso tenha decretação do trânsito em julgado, ou seja, acabaram os recursos, não tem mais como as defesas apresentarem pedidos de modificações de pena e aí as penas vão começar a ser cumpridas. Será na sexta-feira também, com o trânsito em julgado, que o ministro Alexandre de Moraes vai definir onde o ex-presidente Jair Bolsonaro e todos os outros vão cumprir as suas penas. Será na Papuda, que é o complexo de segurança máxima aqui de Brasília, do Distrito Federal? Será num presídio militar? Isso tudo vai ser definido a partir do trânsito em julgado, que pode acontecer nessa sexta-feira. E aí o núcleo 3, o núcleo 4, que já foi julgado, também vai passar por esse momento das defesas apresentarem todos os seus recursos. Os ministros vão julgar, a mesma coisa que aconteceu com o núcleo 1. E o núcleo 3, agora que vai começar a ser julgado hoje, vai passar pelos mesmos ritos. O núcleo 2, que será o último a ser julgado, vai ser julgado em dezembro. Os ministros, a primeira turma quer terminar toda essa fase ainda em 2025, para que todos os julgamentos aconteçam antes mesmo da gente começar 2026, que é um ano eleitoral, e toda a trama golpista existia para destruir o processo eleitoral, para tentar destruir a democracia, golpe de Estado, através de uma organização criminosa armada e também com a destruição de patrimônios, como foi o caso do 8 de janeiro de 2023, que culminou de acordo com a denúncia. É isso, resumão da trama golpista que a gente vai seguir falando durante toda a semana por causa do julgamento do núcleo 3 e também com a possibilidade de trânsito em julgado no núcleo 1, com as prisões em regime fechado a partir de sexta-feira.